ar, a Rádio Sintel, a melhor programação da sua rádio web. Olá pessoal, estamos iniciando nossa programação aqui na Rádio Web Sintel. Um abraço para você que nos acompanha aqui na capital federal, você que está em qualquer estado do nosso país, as regiões Nordeste, Norte do Brasil, região Sul, aqui no Centro-Oeste. Um abraço, muito obrigado pela sintonia, muito obrigado pela audiência. Nosso convidado de hoje é o deputado distrital Chico Vigilante, do PT. Nós vamos falar sobre o mandato dele na Câmara Legislativa do Distrito Federal, vamos falar da campanha salarial dos vigilantes, já que no próprio nome já tem vigilante, Chico Vigilante. Vamos falar também da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vamos falar do futuro do PT no Distrito Federal e também no Brasil, e vamos falar sobre as eleições, afinal estamos em 2018, um ano eleitoral. Chico Vigilante, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, obrigado por estar aqui com a gente para discutir todos esses assuntos. Bom dia, Edivaldo, bom dia aos ouvintes e as pessoas que estão assistindo aí ao vivo. Um prazer enorme participar aqui dessa rádio, que é uma iniciativa do Sintel. E foi mais importante porque quando eu cheguei aqui hoje, encontrei grandes amigos, não diria velhos amigos, porque não somos velhos, né? Por exemplo, o experientes, né? Briges, que é o presidente do sindicato, está aqui ao meu lado. Encontrei ali o Walter, que foi tesoureiro da Central Única dos Trabalhadores e que agora fiquei muito feliz que o Walter está cuidando da área mais espinhosa no sindicato, que é cuidar dos aposentados, que é exatamente na hora que a pessoa se aposenta, que ele fica velho, fica praticamente abandonado, né? Inclusive tem muitas famílias que abandonam os velhos mesmo, né? Manda para um asilo e tudo, e eu vi aqui, fiquei muito feliz com essa iniciativa que o Sintel está tendo de dar acolhimento aos aposentados. Estava lá o Walter, né, numa sala com um grupo de advogados, inclusive uma advogada que eu senti, primeiro contato que eu tive com ela, de que ela está ali por opção, não é por dinheiro, que ela está ali exatamente porque gosta de fazer o atendimento das pessoas mais vividas aqui do Sintel, né? E eles estavam me falando da dificuldade que eles enfrentam. E todos nós sabemos que é exatamente quando a pessoa chega a uma determinada idade, os planos de saúde ficam muito mais caros, tem que comprar todo tipo de medicamento, coisa que quando a gente é novo, o máximo que a gente compra é uma cachaça, né, para tomar, para ficar mais esperto, né? Depois de velho, é 5, 6, 10 medicamentos, né, Chico? não é? Portanto, lá no Maranhão, que é toma tiqueira, né, que é feita de mandioca, né? Portanto, foi muito... O Chico é de Vitorino, Freio do Maranhão. Exatamente, nasci lá no interiorzão. Portanto, é muito importante ver o trabalho que está sendo feito. E também falar que na entrada do estúdio tem uma logomarca da CUT, né? Saber que o Sintel é um dos primeiros sindicatos a afiliar à Central dos Trabalhadores, de que o primeiro carro de som usado por movimento sindical em Brasília foi do Sintel, e era um carro de som coletivo, né? Porque todo mundo usava. A Kombi, né? Boca de ferro. Chamava de boca de ferro. Tanto é que naquilo que chama-se Badernaço, que não foi Badernaço, coisa nenhuma, de 1986, lá estávamos eu e o Brigitte, o Walter, com o boca de ferro, né? O motorista do boca de ferro na época era o Zunga, né, Brigitte? Portanto, é demonstração que esse sindicato sempre teve uma preocupação coletiva. E agora, ingressando na era da modernidade, montando uma rádio web, TV web, né, que invade esse monopólio, invade esse latifúndio que existe no espaço dos grandes meios de comunicação, que não dá espaço para a gente. Então é muito importante ver o Sintel cavando o seu próprio meio de comunicação, se firmando e, mais uma vez, fazendo história, né, e mostrando que o Sintel sempre está à frente da luta dos trabalhadores no Brasil. E agora, a penetração que a gente tem, sistema da internet, né? Você falou aqui que estava falando para o Brasil, eu diria que nesse momento a gente fala para o Brasil e para o mundo, né? Perfeito. Porque entra aí na internet e acha até que é possível que lá em outras galáxias, lá quem sabe tem algum extraterrestre lá assistindo a gente. Chico Vigilante. Deixa eu cumprimentar o Brígido Ramos, que é presidente do Sintel DF. Brígido, obrigado por ter vindo para participar desse bate-papo, que é muito importante. Para nós em primeiro lugar, não é um prazer. É uma obrigação
a gente estar aqui com o Chico Vigilante. Porque o Chico é um companheiro de priscas eras, né? Mas ele é um companheiro coerente, porque a gente teve muitos companheiros aqui nessa luta, antes ainda das diretas, né? E durante o processo da campanha das diretas, e vai por aí afora e vamos seguindo por aí afora. O companheiro Chico Vigilante sempre foi coerente e sempre foi trabalhador. Em qualquer movimento nesse Distrito Federal ou de qualquer lugar do país onde ele possa ter acesso, ele está sempre disposto a participar e a participar efetivamente do lado do trabalhador, do lado do bem, do lado da solidariedade, né? Defendendo todas as grandes causas que estão aí colocadas. O companheiro Chico Vigilante está sempre presente. Então, para nós aqui, não é um prazer apenas, é uma obrigação recebê-lo aqui, abrir as portas, né, entre aspas, mas agora a porta tem dois sentidos mesmo, né? Tanto no sentido das portas físicas como das portas eletrônicas, para que ele possa manifestar aqui os seus pensamentos atuais, que são sempre muito atuais, né? Eu costumava dizer que o Chico, a gente ia para algumas manifestações e de repente falava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 pessoas. E a gente ficava pensando ali, bom, o que eu vou falar agora, né? E daí a pouco chamava o Chico. Aí o Chico falava nada daquilo que os caras tinham falado antes. E tudo que aquelas pessoas ali precisavam ouvir. Isso é fundamental. Ter essa sensibilidade é uma coisa importantíssima. E ele sempre teve isso, né? Sempre disposto, sempre na luta. Então, para nós aqui é um prazer muito grande, mas além do mais, é uma obrigação estarmos aqui ao lado de Chico Vigilante, nosso companheiro, nosso deputado. Perfeito. Chico e Brígido, nós vivemos um momento na conjuntura política nacional que é difícil, extremamente difícil, né? Nós estamos com o ex-presidente Lula preso lá em Curitiba, estamos um processo político complicado no Brasil. Qual é a avaliação que vocês fazem deste momento em que estamos vivendo? Edivaldo, nós tivemos uma situação no Brasil, final da década de 70, e toda a década de 80 foram momentos de avanço da classe trabalhadora, de conquistas da classe trabalhadora. Foi quando nós imprimimos um novo jeito de fazer sindicato no Brasil, quando surgiu o novo sindicalismo. Avançamos e avançamos muito. Tivemos conquistas excepcionais, inclusive com o Lula na presidência da República, que avançou bastante. E te digo, durante o governo do Fernando Henrique, foram 8 anos de governo do Fernando Henrique, eles só não entregaram por completo as riquezas brasileiras, todas, a nossa Amazônia, a nossa Petrobras, a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, enfim, porque tinha um movimento sindical forte e bem organizado. O que eles fizeram agora? Deram um golpe, porque no voto eles não iam ganhar nunca. Não ganhariam jamais. Essa canalhada aí ganharia uma eleição no voto, porque a população sabe quem foi eles, conhece quem é eles e não votaria neles. Portanto, deram o golpe. Afastaram a Dilma sem crime nenhum de responsabilidade. Portanto, jamais ela poderia ter sido afastada. Foi um golpe que eu, desde o primeiro momento, apelidei de golpe parlamentar mediado com apoio de parte do judiciário. Porque jamais o golpe teria se perpetrado se não fosse o Supremo Tribunal Federal, que não cumpre a Constituição, apoiando esse golpe. E aí, de imediato, como ele sabia que se o movimento sindical continuasse forte, unido e organizado, eles não iam conseguir fazer o trabalho que eles estão querendo fazer todo, qual foi o primeiro lance deles? A reforma trabalhista. Embutido, modificando 170, 123 artigos da consolidação da lei do trabalho. O que é a consolidação da lei do trabalho? É o arcabouço jurídico que vinha sendo montado desde o Império. Quando chega em 1943, o presidente trabalhista Getúlio Vargas dá um corpo geral e chama-se Consolidação da Lei do Trabalho. Ou seja, ali dentro
está consolidado todas as leis que trata de trabalhadores. E ela é muito atual ainda. Quem estiver assistindo a gente numa cidadezinha lá do interior do Maranhão, você é testemunha disso, vamos dizer lá em São Pedro dos Cacetes, lá no Maranhão, não tem esse nome lá, né? Tem comércio, lojinha e tudo que não cumpre a legislação do trabalho, não cumpria ainda. Prefeituras que não cumpriam. O que eles fizeram? Dentro do golpe, implementaram essa reforma trabalhista, desmantelando a justiça do trabalho, fizeram um verdadeiro terrorismo no sentido de fazer com que os trabalhadores tenham medo de procurar a justiça do trabalho, dizendo que se perder a ação trabalhista, ele vai ter que pagar as despesas. Só que isso, o tiro vai sair pela culatra. Eu e o Brígido, como dizia o Brizola, a gente que vem de longe, nós sabemos que essas coisas não se consolidam fácil assim. Portanto, pode até ter caído agora no primeiro momento as reclamações trabalhistas, mas em seguida elas vão voltar e vão voltar com muito mais força. E esse momento, eu não tenho medo desse momento, porque esse momento é da gente transformar o limão numa limonada. Nós vamos ter sindicatos muito mais fortes, nós vamos ter sindicatos muito mais coesos. Eles cortaram o imposto sindical, achando que tirando o imposto sindical, os trabalhadores ficariam sem sindicatos. Agora, quem tem luta, quem tem trabalho, quem tem nome, e o Sintel é um desses sindicatos, vai ter uma certa dificuldade, mas em seguida ele retoma, vai sair mais forte, mais organizado. Aí no campo político, também as coisas vieram piorando e piorando muito. Eu e o Brígido, nós participamos das primeiras eleições em Brasília em 86, porque até 86 ninguém votava em Brasília. Naquele tempo, Edivaldo, a gente tinha total liberdade de fazer campanha. A gente ia para as praças, para as feiras, pintando camiseta com o nosso número, com o nosso nome, tudo. Muro, quem emprestasse o muro para a gente pintava do tamanho que quisesse. Programa de televisão que a gente tinha direito, eu, por exemplo, o meu espaço era 1 minuto. Eu podia entrar ao vivo, diretamente, e uma pessoa ficava lá com o dedo apontado na hora que dava. Faltava 15 segundos, 15. Eu encerrava em tempo real, né? Era assim, ao vivo, dentro do estúdio. Aí eles foram encarecendo as eleições, foram botando regras e mais regras, estão regras só para facilitar a vida deles. Aí agora a gente chega, nesse momento que nós estamos vivendo, eles montaram um esquema que só rico dá para ganhar uma eleição, né? Porque não tem mais financiamento, ou seja, o Brígido, para me arrumar um dinheiro dele, está um trabalho danado, né? Agora, o arquimilionário, ele pode gastar 10% da fortuna dele numa campanha. Portanto, ele vai lá, sem explicar de onde tirou aquele dinheiro. De onde que ele ficou bilionário, investe 10% na campanha, porque política para eles é investimento. Isso é que o trabalhador tem que entender. Política para eles é investimento. São as modificações absurdas que eles fazem no arcabouço legislativo. Qual a ideia que eu tenho nesse momento para enfrentar essa situação grave que a gente vive? Vai chegar um ponto de ruptura total. Mas o país não, o tecido está podre, não suporta remendo, onde vai ser necessário a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte soberana. Eu defendo a ideia de que essa Constituinte, a ser convocada, dado as mobilizações que vai ter, toda a exigência que a nação vai fazer, que a pessoa que participar desse processo constituinte nunca mais dispute eleição na vida, né? Portanto, o Brígido ou eu, nós pusemos a ser deputado constituinte, nós vamos lá, ganha as eleições sabendo que nunca mais nós vamos disputar eleição na nossa vida. Portanto, a gente cumpre o dever cívico de preparar uma nova Constituição para o Brasil, volta para casa, vamos cuidar dos nossos afazeres e deixa a Constituição. Porque se for feito pelos atuais deputados, pelos atuais senadores, mesmo que vão ser eleitos agora no dia 7 de outubro, eles vão legislar em causa própria, rapaz. Vão legislar para eles. E mesmo nesse caso da Constituinte, o processo eleitoral tem que ser um processo que não permite o financiamento particular de campanha. Eu sou daqueles que defendo, que você também defende,
e que o candidato não pode tirar o dinheiro nem do próprio bolso para se eleger, né? E aí nós teríamos eleições. Eu dou sempre exemplo que eu falo assim, você precisa na Câmara de ter professores especializados em vários campos da legislação. Aonde estão colocados esses professores? Nas universidades. Por que esses professores não são candidatos? Exatamente por isso que você fala, porque não tem poder econômico. E aí tem um detalhe interessante, Brice, que é o seguinte, veja o que é o Brasil. Essa elite brasileira, podre, ela se inspira toda nos Estados Unidos, né? Só que é um país capitalista, uma nação capitalista. Só que eles se inspiram nos Estados Unidos, mas não querem as coisas que tem nos Estados Unidos. Aqui, se o Sintel, no Brasil, aqui em Brasília, quiser ajudar um candidato, o candidato vai ser cassado e o Sintel também vai ter o registro cassado. Agora, nos Estados Unidos, se o Sintel fosse nos Estados Unidos, estou dando como exemplo, chega a hora das eleições, delibera através de assembleia que eu vou ajudar o candidato fulano de tal e pode gastar o tanto que quiser na eleição daquele candidato. Eu recebi uma vez na Câmara, Brígido, dirigentes sindicais que tinham financiado a campanha do Barack Obama. Eles reuniram, o sindicato era um dos mais poderosos dos Estados Unidos, decidiu, nós queremos Barack Obama, que vai ser bom para os trabalhadores. Gastaram 2 milhões de dólares na campanha do Barack Obama, né? Passado em Assembleia, os trabalhadores deliberaram que teria que financiar. Agora aqui no Brasil, que é outra cretinice, né? O que fez os grandes meios de comunicação? O sindicato não pode se envolver com política. Trabalhador não tem que se envolver com política. E tem até um velho ditado que diz, não, você não pode discutir política, não pode discutir igreja, só pode discutir futebol. Que diabo é isso, cara? Por que você não pode discutir política se tudo na sua vida é político? Sai agora, dona de casa, que está assistindo a gente. Vai lá comprar agora um frango. Lá está embutida a discussão política. Vai comprar um pacote de arroz. Está lá a política. Vai pagar a conta de luz. Está lá a política. Vai pagar o carro. Todo canto é político, cara. A igreja é política. Associação de moradores é política. A vida da gente é política. Aí implementar essa velha ideia de que trabalhador não pode se meter em política. Não é? Deve certamente, e o Brígido pode abordar melhor isso, agora que nós estamos aqui nesse debate, deve ter algum sindicalista não, porque o sindicalista tem consciência, tem algum trabalho dizendo, tá aí, o Sintel agora está discutindo política, em vez de discutir a nossa hora extra, em vez de discutir o nosso fundo de garantia, em vez de discutir aumento de salário. Eu te pergunto, amigo, tem coisa mais política do que a política econômica que foi elaborada? Aonde em 9 meses a gasolina subiu 24,7%, portanto quase em 9 meses, quase 25%. E não tem inflação. O óleo diesel subiu 22,4% e não tem inflação. E essa cambada de vagabundo aí do Palácio do Planalto, vou repetir, são vagabundos. Já deliberaram por conta deles de que o reajuste do salário mínimo para 2019 vai ser de 5%, enquanto só a gasolina subiu 24%. Medicamento subiu mais de 10%. Eu que sou diabético, por exemplo, estou ferrado, né? Tem que comprar insulina, tem que comprar medicamento, remédio para pressão, que quando você vai ficando velho, cara, você vai acumulando uma série de problemas, né? E aí é que termina o custo de vida ficando mais caro, né? Agora isso não mede, isso não conta. Não conta. Portanto, o custo de vida, a inflação do trabalhador mais pobre não é o mesmo do rico. Sabia disso? Porque o trabalhador mais pobre, Brígido, ele hoje gasta com alimentação, com locomoção, quase 90% do salário. Não é? Quase 90%. Portanto, logo não é a mesma inflação que o rico tem. A nossa maior. Não, e depois esse negócio do combustível que você está dizendo aí, é estranho. Porque não tem nada que se faça sem combustível. Você não traz o material, não traz alimento, não traz nada sem combustível. O combustível sobe quase 25% e a inflação dá 0,1%. Você lembra da época do Delfim Neto? Década de 80? Eles maquiavam e diziam que não tinha inflação. Foi com a greve do ABC, feita a primeira em 79 e a grande greve em 80,
que os metalúrgicos se rebelaram contra os cálculos que eram feitos pelo Delfim Neto. A mesma coisa está acontecendo agora. Vou te dar um exemplo. O próprio IBGE reconheceu que o método está errado, Brito. Tanto é que eles agora incluíram, portanto, no próximo ano, quando começar a medir a inflação, os cálculos vão ser outros, porque ainda tinha, no modelo antigo, tinha ainda fax, contando como componente de fax, como... Não, o que eles colocaram agora? TV a cabo, colocaram agora uma série de outras coisas que não contava e que vai contar. Agora, Chico... Plano de saúde também não estava lá, né, o que você gasta com... Não estava para contabilizar para efeito de inflação. Agora, esta é a realidade. Qual é o futuro desse Congresso? Qual é o futuro do presidente Temer, na sua opinião? Na opinião de vocês? Eu imagino que o futuro do Temer é a cadeia, né? Porque ele faz parte de uma quadrilha, cara. Aí os caras pegam, vejam o absurdo que é esse país. Não tem uma única prova contra o presidente Lula. Eu desafio qualquer cidadão, qualquer juiz, qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, me apresente uma prova contra o Lula. Não tem uma. Entretanto, contra o turma do PMDB, que agora é MDB, né? Mudou o nome, porque eles... Você já viu o que é outra molecagem, Brito? Tu já viu tanto de partido que continuou com as mesmas raposas velhas mudando de nome? Tem um lá que virou Podemos, tem outro que virou Democrata, e vai por aí, né? E o PMDB voltou a ser MDB, né? Deve ser Podemos com F, né? Podemos foder com o povo. Tá lá agora o coitado do Luiz Guimarães deve estar se remexendo lá no túmulo, né? De ver essa cambada se apoderando do partido dele, né? Aí você veja lá. Hoje mesmo estava vendo as poucas coisas que são filtradas na notícia, algumas coisas que deixam sair. O tal do Coronel Lima lá, né? Lá em São Paulo. Porra, a mulher do Coronel Lima, junto com o Coronel Lima, paga toda a reforma com notas fiscais, com tudo, da casa da filha do Temer. O Gedel Vieira Lima é pego num apartamento lá, né? Com malas, sacos, sacola, 51 milhões, cara. É dinheiro que, se juntar os vigilantes do Brasil, todos os funcionários, trabalhadores das telecomunicações, durante um ano não ganha isso, não é? 51 milhões lá dentro daquele bunker, Dudu. E aí tá tudo normal, é tudo bem. Sabe que foi o grande trabalho que o Gedel fez? Ele foi relator da quebra do monopólio das telecomunicações. Pois é, tá explicado o dinheiro, né? De onde veio, não é, Brito? E de lá ele manteve esses vínculos aí com todas as empresas. Afortunado, né? Gente... Aí depois, diga isso que o Brito está dizendo. Aí depois tem pobre que não pode discutir política. Vota nessas pragas e vê o que eles fazem. Aí fazem tudo isso. Aí encarceram um homem honesto, que é o Lula. O Lula não está preso porque ele cometeu qualquer crime. O Lula está preso porque eles estão fazendo com o Lula a mesma coisa que a ditadura militar fez com o Juscelino Kubitschek. A ditadura militar cassou o direito político do Juscelino, prendeu o Juscelino também num quartel militar em Niterói, no Rio de Janeiro, e depois extraditou o Juscelino para a França. Tem uma imagem, quem está nos assistindo nesse momento deve ter visto, aquela série que até passou na Globo, chamada Os Anos JK. Tem um momento, Brigitte, que me marcou muito. Era o Juscelino preparando um cafezinho para a dona Sara, os dois num apartamentozinho, emprestado pelo Adolphe Bloch, que era o dono da revista Manchete, lá em Paris. Aí o Juscelino vira para a dona Sara e diz: Sara, tá aqui, ó, a sexta fortuna do mundo, nós dois, porque era isso que diziam do Juscelino. Com relação ao Lula, disseram que o Lula era dono da Friboi junto com o Lulinha, não é? Está provado agora de que a Friboi financiava era o MDB, o Temer e tudo, não tinha nada a ver com o PT. Disseram que o filho do Lula tinha um iate, tinha um avião supersônico e tudo. Está provado que não tem nada. Destruíram a família do Lula, tá, os filhos desempregados. Agora o pessoal vai ter que fazer vaquinha para poder manter eles, porque o pouquinho que eles tinham de dinheiro nas contas ainda bloquearam.
e está agora o Lula preso. Tudo isso pelo um homem que eu afirmo aqui é um agente dos Estados Unidos para destruir a economia brasileira. Se não, vejamos qual é o resultado efetivo da Lava Jato. Lugar nenhum do mundo se combate corrupção destruindo as empresas. Me aponte um lugar do mundo que combateu corrupção destruindo as empresas. Aqui não. Destruir o setor da construção pesada, porque a gente estava incomodando lá fora, a gente estava disputando construção de ferrovias, de rodovias e de aeroportos nos Estados Unidos, no Oriente Médio e no mundo. Isso já havia de muito tempo. No tempo que ainda tinha o Saddam Hussein, foram empresas brasileiras que, as maiores construtoras no Iraque. Quantos brasileiros foram para o Iraque naquele tempo? Hoje o Brasil, as empresas brasileiras estavam em todo canto do mundo construindo bem. Para destruir esse setor. São milhões de pessoas que perderam emprego. Destruir o setor naval, né, que é a construção de plataforma, de navios, de tudo. Estão novamente importando da Coreia do Sul. Portanto, faz essa desgraça aqui, exporta emprego para lá. Destruir agora, bicho, o setor do petróleo, que a gente estava muito bem com relação ao petróleo. Pré-sal, né? Pois é, entregaram o pré-sal de mão beijada, cara. Não é? E ainda pegaram. O Brasil estava pensando num sistema de defesa, que era o processamento do urânio, que estava sendo comandado por aquele almirante Otto, lá no Rio de Janeiro. Lá no parque nuclear, lá de Angra 1, 2 e 3. O almirante está preso não é porque ele seja ladrão. Ele é um nacionalista e honesto. Está preso porque ele estava desenvolvendo a indústria nuclear no Brasil. E esse negócio que fica aí uns caras babacas, mas o Brasil não precisa ter arma nuclear. Pode sim. Um país que tem as riquezas que nós temos, um país que tem a Amazônia a ser defendida, por que Israel pode ter arma nuclear e nós não? Por que o Paquistão tem, a Índia tem, os Estados Unidos tem, a Rússia tem e nós não podemos ter? Se é para autodefesa. Aí vamos ficar dependendo deles para defender a gente? Quanto que os Estados Unidos vai defender o Brasil? Eles querem se apoderar do Brasil. Aí fica trabalhador, otário, a gente tem que discutir futebol, vai discutir a vida do Neymar, vai discutir a vida dos outros e o ferro entrando na gente. Já que estamos numa questão política, esse ano tem eleição, né, Chico e Brígido? Aqui em Brasília, como é que o PT está se preparando? Como é que o partido está se preparando para enfrentar as eleições? E a nível nacional, Chico, como é que... Olha, o PT tem programa, tem o que mostrar do que foi feito em 2 governos do PT aqui no Distrito Federal e tem o que mostrar no Brasil. Então o PT vai ter candidato a presidente da República, vai ter candidato a senador, a deputado federal e a deputado distrital em Brasília e candidato a governador. No segundo turno, aí é uma outra conversa. Eu particularmente defendo que no segundo turno das eleições nacionais, a gente tem que unir todas as forças de esquerda, pegando do centro para a esquerda, ou seja, de centro até o ultra-esquerda, né? Aí você já está botando o PMDB de novo. Não, estou botando o Requião. Viu, Brígido? Estou botando o Requião. O Requião é um cara honesto, Requião, né? Um cara correto. Excelente. Não é? Acho que mesmo... Não é a parte a boa que sobra do PMDB? O Requião é outra coisa. Boa, né? Boa, muito bom, rapaz. Aí tem um nacionalista, corajoso, determinado, que é a mesma coisa do saudoso Teotônio Vilela, né? Que era da Arena, mas era um nacionalista. Né? Uma pessoa invadiu os cárceres, mostrou os presos, né? Como é que viviam os presos políticos e tudo. E aí no segundo turno, vamos ver quem vai para o segundo turno. Em o candidato do PT indo para o segundo turno, eu defendo que todo mundo se una. Indo outro, pode ser o Boulos, a Manuela, o Ciro, qualquer um de centro-esquerda que for para o segundo turno, tem que unir a esquerda brasileira, o conjunto dos trabalhadores, para não deixar essa canalhada tomar de conta. Você acha que o PT está garantido, tem uma vaga no segundo turno? Não tenho dúvida disso. Que Qual é o seguinte, eleitorado do PT hoje, na tua avaliação? Rapaz, você pega hoje, que é uma grande vantagem do governo do PT. Vou te dar um exemplo. Lá do interior do Maranhão, Santa Luzia do Paró, que é uma cidade bem pequenininha, cerca de 12 mil habitantes, 15 mil habitantes.
falando com meu irmão outro dia, que ele disse, rapaz, tem uma tristeza aqui. É um velho, é velha, é tudo chorando por causa da questão do Lula. E o que esse povo está esperando? Esperando que o Lula diga quem é o candidato deles. Portanto, se eles acharam que ia destruir o PT, que ia destruir o Lula prendendo, tem uma frase que já foi dita por alguns, e eu repito, de que o Lula, solto, viraria presidente. Preso, ele é um perseguido político e tudo com a força política, e morto vira Marte. Portanto, de qualquer jeito eles vão se dar mal. Eles não têm como justificar a prisão do Lula. No mundo inteiro hoje, você pega os grandes jornais no mundo, tanto nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Espanha, na Inglaterra, vê os editoriais dos jornais. O Lula hoje é considerado como preso político no mundo inteiro. Pega aqui na América do Sul, né? Todo mundo, inclusive, falar em América do Sul, é cada piada, rapaz. Vai ter uma cúpula dos países da América do Sul agora lá em Lima, né, no Peru. Eu estava vendo noticiário hoje de manhã, diz que o Temer está indo para lá e que o Temer combate a corrupção. Porra, você combate a corrupção, tinha que deixar o Temer preso aqui, cara, em vez de ir para lá e dizer como é piada, né, cara? Engolir isso é difícil, né, Chico? Brito, comunga também essa opinião do Chico? De que o PT e aqui tem uma vantagem nesse programa hoje. É porque é o seguinte, você pode perguntar uma vírgula pro Chico e ele gasta o programa todo pra falar, e a gente não precisa falar mais nada, a gente só precisa concordar. Ele sempre não, mas eu acho bacana isso, sabe por quê? Porque quando você vê o Chico falar, e a gente vê esse debate aqui, a gente vê de onde sai o assunto que está saindo da sua boca, sai do coração, sai do pensamento racional e do coração. Então ele fala naturalmente. Quando você vê outros políticos falando por aí, você vê que o cara escolhe as palavras para dizer, olha, isso aqui, papá tenta fazer, faz uma tergiversação, né, como é a palavra bonita, né, uma tergiversação diferente, para não dizer o que ele estava pensando. Então é muito difícil, né? Nós que costumamos falar livremente, né? A gente não se preocupa com isso. Agora você imagina uma pessoa que pensa uma coisa e fala outra. E gente que pensa uma coisa e vota outra. Ou pensa uma coisa e faz outra, cara. Né? E vota outra, né? Eu sou contra essa tese aqui, mas eu vou votar a favor dela, né? Então, isso tudo o país está vivendo. Eu acho que o Chico sempre foi um otimista e é muito importante que a gente tenha esse pensamento, né? Acho que as dificuldades serão grandes, mas a disposição de luta tem que ser maior. E nós temos que nos unir mesmo, não sei em que momento, mas num determinado momento nós temos que nos unir. Achei muito bonito no comício lá do Lula, lá no Sindicato dos Metalúrgicos, né? Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, unindo as forças que ali estiveram, dando inclusive prioridade para as forças que não são petistas, puro sangue, que estavam ali. Isso foi de uma grandeza política, de uma grandeza, mas de uma visão política também muito grande. Entendeu? Deixou uma mensagem que você vai ver os falsos analistas, porque são analistas pagos para dizer isso, aquilo e aquilo outro, ficarem incomodadíssimos com aquilo. E disseram só uma frase que mostra que a esquerda está junto no palanque aqui com Lula para ir para a prisão, mas está dividida na disputa eleitoral. Como se a disputa eleitoral não tivesse primeiro e segundo turno, e como se não fosse necessário a gente ter discursos diferentes da própria esquerda para que as pessoas possam alertar porque vai a importância do país. O que o Chico está dizendo aqui está mostrando que as decisões são tomadas. Um ponto que ele não lembrou de falar aqui, rapidamente, é que além do pré-sal, que estão entregando o pré-sal, através de leis aprovadas no Congresso da Caladora, isso não é chamada corrupção, como a entrega das telecomunicações não foi chamada corrupção pelo Fernando Henrique, como a Vale do Rio Doce foi entregue, não foi chamada corrupção, são as maiores corrupções do país. Mas essas pessoas ficaram limpas. Por quê? Porque agora aprovaram 1 trilhão de isenção fiscal no pré-sal
para as empresas que vão explorar o pré-sal. 1 trilhão durante os próximos 20 anos. Se tiver mais, será mais ainda. E mais, venderam as jazidas ali de petróleo por 20 bilhões, quando elas valem 400 bilhões. Então só esse golpe aí é 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Que vai fazer Ou seja, falta a vida do brasileiro. exatamente. Saúde, educação, segurança. Na contrapartida, o que o governo do PT, já na fase final da Dilma, que é onde foi discutido o pré-sal, e foi um dos motivos do golpe, Sim. o que estava direcionado todos esses impostos e todos esses recursos? Para a educação e para a saúde e para saneamento básico do país. Então o que nós... E aí ninguém reclama. Aí as emissoras de televisão não reclamam. Não acham que está tudo natural. E aí, infelizmente, a gente ainda conversa com as pessoas, tenta botar na internet, está aproveitando para falar aqui agora, mas temos que fazer mais divulgações disso, que isso fica quietinho. Isso foi aprovado na calada da noite no Congresso Nacional. E aqueles deputados que votaram lá são todos honestos, né? Pelo que eu saiba, são. Entre aspas, né? Eles estão sendo processados por Honestidade. por excesso de honestidade. Esse tema que o Brigitte... Escuta só, Edvaldo, esse Diga. tema que o Brigitte tocou, ele é tão importante. Vou rapidamente falar aqui, Brigitte, de uma pessoa conhecida no mundo, um dos maiores sociólogos, né, professor catedrático, professor Boaventura da Silva Santos. Ele veio a Brasília para a Bienal do Livro. E eu tinha oferecido um título de cidadão honorário para ele, fui fazer a entrega. E antes da entrega nós ficamos ali uns minutos conversando, só nós dois. Aí ele olhou para mim e falou: Chico, vou lhe fazer uma pergunta. Eu falei: pois não, professor. Ele disse: você viu o que aconteceu no Iraque? Que destituíram o Saddam Hussein, mataram o Saddam Hussein, acabaram com a nação? Eu falei: vi. Ele disse: você acha que é porque o Saddam era um sanguinário mesmo? Eu falei: acho que não. Ele disse: foi o petróleo. Sim. Queriam dominar o petróleo. Ele disse: você viu o que fizeram com a Líbia? Coronel Gaddafi, 40 anos, tinha desenvolvido o país, tinha dado unidade ao país e tudo. A Líbia hoje não existe mais no mapa. Ela hoje é uma conglomeração de tribos, de facções. Não tem mais um país. Isso foi o petróleo. Aí ele disse: e na hora que vocês descobriram o pré-sal, vocês não tomaram medida nenhuma de proteção. Ele falou: vocês acham que esse povo ia deixar vocês explorar essa riqueza para o bem dos brasileiros? Não ia não, Chico. Eu acho que foi um erro do PT. Sem dúvida. Entendi. Ingenuidade. Aí ele disse: tá aí. A origem do golpe é o pré-sal. Se você não tivesse descoberto o pré-sal, tinha tido golpe. Pré-sal. Chico, Aí você pega. O Chico foi bom porque o Chico fala, né? Aí pega esses caras, para destruíram tudo. Agora tem uma coisa, Brigitte, que me anima. É que está surgindo novos movimentos nesse país. Tem um movimento que precisa ser melhor estudado. Um movimento que a classe média brasileira precisa entender ele. Que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. O MST, quando a Globo coloca lá que são invasores de terra, não é isso. Eu fui ver o MST. Você sabia, Edvaldo, isso é importante a gente pontuar aqui nesse programa para as pessoas que estão assistindo a gente, Brigitte? Sabia que o MST hoje, as cooperativas do MST, produz vinho de excelente qualidade, produz queijo de excelente qualidade, produz rapadura, produz mel, produz arroz branco e arroz integral. Eles têm mais de 7 suco de laranja que eles estão exportando, cachaça da boa. Brigitte, as cooperativas do MST hoje têm mais de 100 produtos. E orgânicos. E orgânicos, produto de grande qualidade. E eles alfabetizaram 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas alfabetizadas com o método Paulo Freire. Portanto, são esses movimentos, juntamente com o movimento sindical, que me anima a dizer que eles não passarão. Ok. Que a gente vai derrotar essa canalhada aí. Bem, nós estamos aqui no programa, um programa que o debate flui, né? O Chico fala bem, é uma aula, ouvir sempre o Chico.
e o Brígido Ramos. Um abraço a você que está acompanhando a nossa programação. Muito obrigado pela audiência. Tem gente querendo perguntar. Deixa eu perguntar, rapaz. Deixa, né, Chico? Deixa eu perguntar e ele responde aqui. Eu queria colocar o seguinte, que em relação a essa questão da eleição de 2018, Chico, o que de prático, a partir de agora, vai ser feito pela esquerda? Não, eu vou lhe colocar uma coisa. Eu vou colocar uma coisa que colocando aí que o presidente Lula está preso, o que de prático, qual é o movimento, qual é a forma de reagir a tudo isso na prática? Ô Edivaldo, tem uma coisa que eu venho falando há 2 anos, e escrevendo, inclusive, tem um jornal eletrônico chamado 247, que eu recomendo a leitura para todo mundo, né? Porque ele tem um alcance nacional, né? Toda semana eu tenho lá uma colunazinha. É na internet, né? Brasil 247. E eu tenho escrito de que eu tinha dúvida se teríamos eleição em 2018. Portanto, eu continuo com muito mais dúvida agora depois da prisão do Lula. Tá certo? Que eles prenderam o Lula, mas eles não têm, a direita brasileira não tem um candidato com capacidade de ganhar as eleições. O Bolsonaro portanto, não é o Bolsonaro eles vai cair por si só, não tem programa, não tem mensagem, não tem nada, cara. Bolsonaro é uma invenção da extrema-direita que não tem votos para ganhar uma eleição. Isso seria um desastre se ganhasse. Portanto, não se surpreenda se eles aprofundar ainda mais o golpe, não permitindo eleições em 2018. Aí prorroga os mandatos e dizendo que da estabilidade política que existe e tal, é possível que eles façam isso. Eles são capazes de qualquer coisa para continuar no poder, porque eles sabem que se tiver eleição no dia 7 de outubro de 2018, eles vão ser apiados. Eles não permanecem, portanto eles são capazes de impedir as eleições e nós temos que estar atentos para isso. Hoje, Edivaldo, tem muitas figuras que fazem uma falta danada na política brasileira. Que bom se a gente tivesse um Brizola nesse momento, se a gente tivesse um Ulisses Guimarães, se a gente tivesse um Teotônio Vilela, mesmo Mário Covas, enfim, pessoas de estatura. Darcy Ribeiro. Não, Darcy Ribeiro, não é? Mas quem são os grandes líderes da política brasileira hoje? Me aponta. Com exceção do Lula. Me aponta. Crise, né? Pega mais. É uma crise, não é uma crise só de valores, Brígido. Outro dia eu estava rememorando, na década de 80, a gente tinha no mínimo 10 cardeais da Igreja Católica Brasileira com renome internacional, que aonde eles falassem alguém parava para ouvir. Quem são os grandes cardeais da Igreja Católica hoje? Vamos para o campo da advocacia. E aí, a partir do Distrito Federal, quando eu e o Brígido tivemos um amigo em comum, né, que era o Dr. Maurício Correia. Eu te pergunto, para quem está nos assistindo nesse momento, me desculpa a OAB Brasília hoje, mas ela é uma cópia pálida do que foi a OAB no tempo do Maurício. Pega a OAB Nacional que está aqui, nossa vizinha. Tá aqui. O que é a OAB hoje no Brasil? Serve para quê? Me disse ontem um grande jurista de que a OAB no Brasil hoje é muito mais um escritório das grandes corporações de advogados do que uma entidade que venha discutir as questões nacionais. Portanto, esse é o problema. Nós já tivemos no passado dirigentes militares das Forças Armadas com uma visão nacionalista. Me aponta um hoje. Me aponta um brigadeiro, me aponta um general, me aponta um almirante. Não tem, cara. Vai pro campo da música, não é? Vai pro campo da música, não é? Você que já teve, ainda tem, Chico Buarque, né? Elis Regina, em outro campo, Nelson Gonçalves, até mesmo na chamada música brega, Valdir Soriano. Quem são os grandes cantores no Brasil hoje, cara? Duplas na questão do sertanejo, Milionários é Rico. E outros, Cascatinha e vai por aí. Quem são hoje? Crise generalizada, né? Na política, na cultura. Pois é. Enfim. Agora, a gente vai passar isso.
Eu acho que é importante destacar o seguinte: o método adotado para o golpe é um método de subterfúgio. Então você faz o golpe sem dizer que é golpe. E grande parte da população engoliu isso. Mas eu acho que a gente tem que ficar claro que um golpe diretamente, que seria não ter eleições, esse pessoal não tem coragem de fazer. Porque eles são covardes e eles trabalham dando golpe. E o golpe não pode ser declarado. E nós não podemos admitir essa possibilidade. Eles vão tentar jogar para ganhar essa eleição com todo o processo que eles possam fazer, né? Tentando trazer até do inferno um candidato que venha diretamente de lá, né? Para depois passar o parlamentarismo. E aí não ter mais eleição presidencial no país. Esse é o projeto que está aí colocado. E nós não podemos deixar isso acontecer. E as eleições terão que acontecer. Porque eles não têm condição de cancelar as eleições. Porque aí seria a confirmação concreta do golpe para todos os brasileiros. Não seria para um. E para o mundo. Não, o mundo já tem consciência de que isso aqui é golpe. Com a prisão do Lula, então, sem provas, porque você, quando prende alguém, você tem que apresentar no processo as provas. Não tem provas no processo. Então, os juristas internacionais, os organismos internacionais, os jornais internacionais, eles teriam dizer assim: bom, o Lula foi preso, o que ele fez? Ele roubou aqui, ali, tá não sei o quê, aqui está o cheque no nome dele, o cheque no nome do filho dele, ou tá não sei o quê, papapá. Não tem nada disso. Então aí o mundo todo diz assim: mas que coisa é essa? Como é que se condena alguém sem prova? Como é que é isso? Então o mundo inteiro também não aceitará. Os próprios Estados Unidos, que são o grande mentor desse golpe, não aceitam esse outro golpe. Então eles teriam um grande problema para praticar essa possibilidade de cancelar as eleições. Porque seria declaração direta de uma ditadura. Não tendo eleição, você tem ditadura. Não existe assim: não tem eleição, manteve a democracia. Isso não existe. Ou você sai da democracia e vai para a ditadura. O que determina a democracia? O direito do povo de votar. Agora, eles vão tentar manipular de todas as maneiras essas eleições. Perfeito. Né? Então é preciso a gente estar atento e não admitir, em momento nenhum, a possibilidade dessas eleições não serem realizadas. Mas eu queria chamar a atenção, advogado, já que nós estamos num programa de uma rádio de um sindicato, chamar a atenção para uma questão... Um programa democrático? Democrático. Eu queria chamar a atenção, depois eu queria que vocês explanassem um pouco a respeito disso. Tendo eleição, eu queria chamar a atenção da importância de quem você vai votar para deputado federal e para senador. Estava ouvindo hoje de manhã na Globo, que eu assisto, que é para saber as maracutaias que estão passando. Né? O ministro que foi nomeado agora para o Ministério da Fazenda, né, tal de Diogo, dizendo: não, estamos fazendo uma projeção para 2022. Quer dizer, essa campada de vagabundo que não consegue planejar para daqui a 6 meses, estão planejando para 2022. Como que ele fosse para nós no poder. Dizendo o seguinte: que a partir de 2022 eles equilibram a despesa, né, com o déficit. Que o déficit está projetado por eles para 2019 é de 139 bilhões. 139 bilhões de déficit. Aí o que ele dizia? Mas para que tenha esse equilíbrio em 2022, tem que fazer a reforma previdenciária em 2019. Por que eu estou chamando a atenção disso? De quem que você vai eleger nas eleições? Pelo seguinte: nós, quando eu digo nós, foi o movimento sindical. Palmas para o movimento sindical que barrou a reforma previdenciária esse ano. E barrou porque foi de casa em casa, de deputados, de senadores, mostrando que se eles votassem essa coisa, eles não voltariam. Que era o grande mote. Votou, não volta. Portanto, eles se recolheram, arrefeceram, não vão aprovar. Mas eles estarão prontos para eleger a reforma, para fazer a reforma tributária, a reforma da Previdência em 2019.
Por isso, eleitor, na hora de votar, presta atenção no candidato. Vê de que partido é ele. Vê qual é a proposta dele. Não adianta ele dizer que não vai votar. Só isso não compensa. Olha o partido dele. E vê quem eram os partidos que estavam defendendo agora. Não é? Para você não cair numa esparrela. Porque, dependendo do Congresso que foi eleito, eles vão querer fazer a reforma em 2019. Entender a eleição. Imediatamente, né? Não é? Até para começar logo. Primeiros 6 meses. Não é? Exatamente. E isso que o Chico está dizendo é muito importante, porque o eleitor normalmente tem, como a eleição de presidente e de governador é junto com a de deputado e de senador, aparece que não tem importância nenhuma votar para deputado e senador. E é importantíssimo. Isso é importante. Né? Importantíssimo. Nós vimos agora, esse golpe só passou porque nós não tínhamos mais 20 deputados. Se nós tivéssemos mais 20 deputados, né? Historicamente, eu dizia, o Lula devia ter sido candidato a deputado na reeleição da Dilma. Só ele sozinho teria eleito mais 40, 50 deputados só em São Paulo. E esse golpe, na maneira como fizeram, não teria acontecido. Então, a gente precisa estar atento a essas coisas, né? Da importância disso que está sendo feito. Sabemos da limitação pequena do nosso programa, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Mas nós precisamos difundir mais isso. Tá certo. Essa que o Brito colocou da limitação, eu queria dizer uma coisa para as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento. Esse celular, isso aqui é uma televisão, não é, Brito? Isso aqui é um rádio, isso aqui é um jornal, isso aqui é uma revista. É só a gente pegar e invadir as redes sociais, em vez de ficar discutindo bobagem, passando piada e outras coisas que não levam a nada, invade as redes sociais e fala de coisas fundamentais de mobilização do trabalhador, tá certo? Fala de coisas que estão acontecendo e que poderão acontecer de pior para a gente. Perfeito. Vamos ser multiplicador de tudo isso. Perfeito. Pô, na década de 80, cara, eu disse aqui no início, né, Brisa? Quais eram os instrumentos nossos? Carro de som? Não, a gente tinha um cachaçinha, que era um mimi-off, que você rodava aqui, não é? Ele também. Não é? Tinha um mimi-off que você rodava, fazia um jornalzinho. No mimi-off. O Antonino era especialista nesse cachaçinho. Pois é, o Antonino era o operador do cachaçinha. Era nós que operava. Aí quando modernizou um pouco mais, o Brito adquiriu a Kombi e montou o Boca de Ferro. Era o único em Brasília. Agora hoje, cada cidadão e cada cidadã tem uma estação móvel de rádio, televisão, um jornal e tudo. Usa, cara. Usa. Eu não me contento, Brito. Não me contento com os avanços que a gente teve de tecnologia. A gente não usa isso a bem da mobilização da classe trabalhadora. E da sociedade brasileira, né? Portanto, vocês estão de parabéns de ter montado, ainda tímido, né? Mas se cada sindicato já tivesse montado um instrumento desse, deve ter aí umas 4.000 pessoas vendo a gente. Imagina se tivesse 100 sindicatos nesse momento debatendo coisas como nós estamos debatendo aqui, não é? E a vantagem é que esse programa ele fica ao vivo o tempo todo, ou seja, ao vivo, ele fica no ar. Fica no ar, né? Exatamente. Toda hora que alguém quiser ver, vai lá e vê. Entendeu? Isso é importante, porque às vezes aqui você tem, agora no momento 4.000 viram, mas o cara, você viu aquele programa? Posso ver? Antigamente não, né? Passou no rádio, passou na televisão, acabou. Já era. Né? Hoje em dia não, você pode ver qualquer. Então eu quero ver. Vai lá e vê. Perfeito. Isso é mais importante, Edivaldo, isso é mais importante do que o jornal escrito. Por isso que os jornais escritos também estão invadindo as redes sociais, botando Facebook e outras coisas. Porque o jornal impresso foi vendido hoje. No dia de amanhã ele só serve para embrulhar peixe, né? A notícia meia hora já está vencida, né, Chico? Chico, vamos mudar de assunto? Bora. Vamos falar dos vigilantes. Bora. Aqui de Brasília. Os vigilantes estão em campanha salarial, fez uma greve recente. Aliás, para parar banco em Brasília e no Brasil, tem que parar os vigilantes. Só. O hospital não funciona, tem que... É a Não, categoria que... Não, é o seguinte, no caso... É estratégica, né, Luiz? Estratégias. No caso dos vigilantes, tem uma lei... Para o call center e para os vigilantes, para o banco. Exatamente. Tem uma lei, a Lei 7.102, que determina que o banco, para funcionar, tem que ter vigilante fardado e armado lá dentro. Sem isso, não pode funcionar. Mas, fruto da reforma trabalhista,
e de meia dúzia de empresários em Brasília que não tem escrúpulo, que só visa o lucro, porque a pior vida, Edivaldo, e o Brígida, dirigente do sindicato, que também tem terceirizado, não tem coisa pior do que ser trabalhador terceirizado, cara. Não existe. O maior crime cometido nesse país foi a implantação do serviço terceirizado. Vai ter o intermitente agora, que vai ser pior. Exatamente. Terceirizado e intermitente. Aí fizeram a reforma trabalhista, aí eles vieram querer transcrever para dentro da convenção coletiva a reforma trabalhista, que é o intermitente, que é um camarada que é contratado por hora e fica em casa à disposição da empresa. Os cálculos que nós fizemos... Em casa à disposição da empresa, sem receber. Sem receber nada. Os cálculos que nós fizemos é que um cidadão desse ia receber por volta de R$400 por mês. No mês que fosse bom. O vigilante tem um salário hoje acima de R$2.000, portanto, o cara ia receber 400. Quiseram pegar o ticket de alimentação, que é de R$34, eu ainda acho muito baixo, mas é o que nós temos, e queriam pagar R$17 em cesta básica e R$17 em dinheiro. Tem um plano de saúde, que não é por luxo, o plano de saúde hoje é uma necessidade, porque se você for ficar dependendo da rede pública, você está ferrado. Só no hospital de base tem 1.500 pessoas, pacientes de câncer, esperando por um tratamento que vão morrer na fila porque não tem. Eu, que já passei por um câncer, tirado bem aqui, foi um de tireoide, eu sei o que é a constatação na hora que o médico diz que você está com câncer. Cara. É como que uma jamanta passasse por cima de você. Em seguida você tem que se refazer e a luta, porque senão você morre. E eu não sou peru para morrer de véspera, né? Tanto foi a luta, consegui curar, né? Tanto queriam acabar com o plano de saúde. Queriam acabar com a entrejornada. O que é a entrejornada? Horário de almoço, não é? Aonde você tem no mínimo 2 horas, no mínimo 1 hora, no máximo 2. Queriam reduzir para 30 minutos. Tem mais uma lástima, Brígida, que ninguém está tentando na questão da reforma trabalhista, que é o seguinte, Edivaldo. Trabalhador que trabalha à noite, pela CLT, a jornada noturna não é de 60 minutos. Sabia disso? Sim. É 58 minutos. 52 minutos. 52. A cada hora você ganha 8 minutos. Quiseram botar a jornada de 60 minutos. Frente a tudo isso, a gente fez a greve. Aí quem já fez greve, o Sintel aqui faz greve, o vigilante faz greve tudo, eu digo digo nas assembleias e vou repetir aqui para quem está assistindo a gente. Hoje, Brígida, Edivaldo, tem uma intervenção pior do que a intervenção sindical no tempo da ditadura. Porque no tempo da ditadura, você fazia uma greve, os militares, através do Ministério do Trabalho, decretavam a intervenção, afastavam a diretoria do sindicato, não é? O mundo todo tomava conhecimento do ato de força que foi. Qual é a intervenção que se dá hoje? Nós, vigilantes, fizemos uma greve. É a multa diária. Primeiro dia, veio uma multa de R$100 mil por dia. A gente disse, nós vamos recorrer e vamos continuar com a greve. A partir daí, rapaz, que isso aqui me deixa triste. Edivaldo, já tinha uma multa de R$100 mil. Aí cada juiz se acha no direito de dar um interdito proibitório e também estipular uma multa. Durma com um barulho desse, ou seja, você já tem uma ali de R$100 mil. Aí o juiz lá da vara do trabalho de Planaltina, dá mais uma. Juiz da vara de Taguatinga, mais uma. Juiz da segunda vara do plano, mais uma. Aí vai, encavalando uma em cima da outra. Mesmo assim a gente resistiu 12 dias. Com 12 dias, já tinha muito trabalhador voltando com medo. Estando com medo. Aí o presidente do tribunal fez uma proposta, numa reunião de conciliação, que seria o seguinte: os vigilantes suspendem a greve, eu vou convocar uma reunião, vamos resolver isso até dia 19 de março, né? Aí levamos para a Assembleia, os vigilantes aceitaram. Ela não resolveu, porque os patrões continuam enrolando, e vão continuar enrolando. Teve uma reunião agora dia 9, foi remarcada a outra para o dia 25,
e eles cortaram o dia dos vigilantes, mesmo os órgãos não tendo glosado a fatura, que é uma maneira de tentar fazer com que os trabalhadores desconfiem do sindicato, se amedrontem e não queiram voltar para a luta. Portanto, eu digo, nesse momento, está muito mais difícil fazer sindicalismo. Mas, como a gente tem couro grosso, carcaça de jacaré, a gente vai continuar fazendo. E se tiver que parar, vai parar de novo. Mas eu imagino... A data base dos vigilantes... 1º de janeiro. 1º de janeiro. Estamos em abril. O acordo não... Até agora nada. Está chegando maio. O ano passado, também fizemos 2 dias de greve. Interdito, proibitório e tudo. Aí foi aberto o dissídio coletivo. Quando veio julgar foi dia 18 de dezembro. E não deram retroativo. Tem uma situação mais grave, que está dentro desse contexto. Antes, Brígido, dessa maldita reforma trabalhista, tinha uma decisão, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que dizia o seguinte: Sintel, ou Vigilantes, chegou na data base dia 1º de janeiro, não renovou o acordo, ele continua valendo até o dia que assinar um novo acordo. Ultratividade. Ultratividade. Foi a primeira coisa que derrubaram, através de uma canetada do Gilmar Mendes, né, no Supremo Tribunal Federal, foi isso. E tivemos, mais grave, a infelicidade de ter tido na presidência do Tribunal Superior do Trabalho um Ives Gandra, filho, né, que é um juiz de extrema direita, patronal, tá certo? Foi para a Justiça do Trabalho para destruir a Justiça do Trabalho. Jamais ele deveria ter ido para a Justiça do Trabalho. Foi lá para destruir, para desmoralizar a Justiça do Trabalho. E ele é um dos responsáveis por toda essa desgraça que aconteceu nas decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, estamos hoje, como diria, no mato sem cachorro. Mas a gente vai se agigantar e vamos continuar enfrentando o que tem que ser enfrentado. Agora, seria legal colocar o seguinte: o que telecomunicações, vigilantes, enfim, as categorias podem fazer em conjunto para enfrentar essa situação, Chico? Porque eu acho que é uma questão de união das categorias e não ficar brigando. Eu sou da opinião, e o Brígido há de concordar, de que vai chegar um momento que nós vamos pegar o conjunto dos trabalhadores terceirizados no Brasil e fazer um movimento unificado. Seja, Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza, pessoal das telecomunicações que pega os call centers e nós, vigilantes. Porque se essas 3 categorias se unirem para o Brasil, se parar todos os call centers, parar os bancos e a limpeza nos hospitais e outros, para o Brasil. Portanto, o trabalhador precisa ter a consciência de que ele que está ali operando aquele call center 6 horas, quase que trabalho escravo. Que dá para a empresa uma grana. O vigilante que está na porta de um banco. Trabalhador da limpeza, que é invisível, né? O cara só vê lá um uniforme, né? É invisível, só vê o uniforme, não sabe? No dia que se unir esse conjunto de trabalhadores, a gente muda a história do Brasil. Essa história do call center, que o Brígido... Queria até... Eu sei que o tempo está acabando, mas eu queria que o Brígido abordasse isso. Que é o seguinte. Call center, né? O cara está aqui em Brasília. Aí, o governo do Mato Grosso do Sul oferece abatimento nos impostos e tudo para ele muda imediatamente o Mato Grosso do Sul. É comum. Eu já cansei de acontecer isso, cara. Falta luz na minha casa. Aí eu ligo para a SEB, né? Achando que estou ligando para a SEB, né? Atende uma voz de uma menina lá, educada e tudo. Tá bom, o senhor mora onde mesmo? Aí eu digo, na rua, aqui não tem rua. Aí eu disse, minha filha, tu é de onde? Tu é de Marte? Tá no planeta Vênus? Ela disse, não, moça, eu tô no Mato Grosso do Sul. Aí eu tive que ter paciência com a coitada, né? Porque ela não tem culpa nenhuma de terem contratado ela lá no Mato Grosso do Sul para pegar... Reclamação de Brasília. Né? Ordenar serviço em Brasília, né? E isso enquanto está no Brasil, né? Porque daqui uns dias vão colocar esses call centers dentro de navios. Olha isso. E aí, em lugar onde não tem legislação,
E as pessoas ficam, os trabalhadores ficam no navio 15 dias, desce aqueles trabalhadores e voltam outros, sem direito a nada. Esse é o projeto final deles. Pra você ter ideia. Navio em alto mar, né? Navio em alto mar. Que aí não tem lei. Não tem lei. Território neutro, né? Entendeu? Sabia que isso que o Brígido está falando, alguém pode dizer, mas o Brígido está delirando. Não, o Brígido já tem. Já tem. Mas eu No tô caso dizendo de em grandes confecção. escala. É. Caso de confecção, o cara pega um navio, É. navio é fábrica, né? A Hering, famosa. A Hering, aí ele sai fabricando em alto mar e vão desovando nos portos. Sem legislação. Que legislação que vai alcançar o cara em alto mar? Aí, em vez de 16, ele vai trabalhar 22 horas. É. Não é? Sem nenhuma proteção. Já existe. Você fato, sabia? É fato. Já existe. Até queria, as pessoas que estão assistindo a gente também, dia desse tinha uma promoção em uma determinada loja, né? E eu gosto de comprar de promoção, né? As camisas, eu fui lá. Como um bom paraense, né, Chico? Aproveita sempre a promoção. Fui lá, Bristo, comprei. Também é meio mão Mão de vaca, né? mão de fechado. Edivaldo, eu fui lá e comprei 4 camisas. Ah. Aí, muito que bem, botei no sacola e tudo. Cheguei em casa, eu fui olhar as camisas, né? Rapaz, imagina a raiva que eu fiquei. Uma camisa tinha sido fabricada no Peru. No Peru, cara, tava com a etiqueta lá. Outra camisa na Bolívia. Outra em Taiwan e só uma no Brasil. Outra babaquice. Tem muita gente de classe média que gosta de ir para o exterior, especialmente para os Estados Unidos, né? Chega lá, enche um monte de mala de bugiganga, de roupa, de tudo. Não, estou comprando porque aqui é barato. Lá no Brasil os impostos são demais. Tá bom, seu danado. Só que tu tá dando emprego para americano. Só que quando tu não paga imposto, tu tá dizendo que não quer mais saúde. Que não quer segurança. Vai pagar segurança de onde? Saúde de onde? Portanto, em vez de você fazer esse tipo de coisa, faça o combate para o teu imposto que tu paga ser bem aplicado. Fiscaliza, denuncia. Não faz esse tipo de babaquice não, cara. Beleza. Não vai gerar imposto emprego para o americano. Isso é difícil para o povo brasileiro hoje acreditar, né? Sim. Entendeu? É muito difícil. Mas eu continuo durante acreditando, o governo né? Lula, você teve aplicação clara, imediata, o programa, vários programas foram colocados aí. Mas hoje você tem o quê? Nada. Entendeu? Você pega o... Então, como os caras congelaram, e ninguém lembra que eles congelaram durante 20 anos o orçamento da União, Sim. você vai ver os reflexos disso, porque isso começa a aplicar depois do segundo ano. Por quê? Enquanto o governo deles tem maneiras de sair isso aí. Agora, daqui para frente, como é que você vai ter o problema da saúde, do transporte, Da educação, se você não pode aumentar o orçamento? Então, os brasileiros não vão poder nascer e precisam morrer para poder justificar o orçamento da União que está aí colocado. E também ninguém reagiu contra isso. Agora, porque quando são desinformados. você pega um programa da Globo aqui, que tenta fazer uma coisa assim, fala, não, ali, o hospital está sem remédio para o câncer, está sem remédio para isso, está sem remédio para aquilo. Aí você, mas eles não perguntam, mas por quê? Não, porque foi cortado. Foram cortadas as verbas, porque você não tem dinheiro para gastar. Então, enquanto você não atende aquele doente, ele morre. Ele morrendo, ótimo. Você pega Essa é agora... a mentalidade do país hoje. Então a gente tem que saber que essas coisas são políticas. Sim, sim. Que é a luta aqui, ó, por isso que nós estamos aqui com o advogado, tratando do aposentado, como o Chico abriu dizendo aí, que está ali o Walter, a Antonina, a Valéria e os advogados do Roberto e Mauro, que tem apoiado a gente muito aí. Então, isso tudo aí está sendo feito, e os nossos próprios advogados aqui do corpo do sindicato, todos trabalhando no sentido de lutar. Uma das coisas que eu acho que você tem razão, e eu acho que essa questão das ações, elas diminuíram no início, mas elas vão voltar. Vão voltar aí com força. Mas você sabe por que elas vão voltar? Porque a gente conhece muito peão, Chico. Nós somos também. Sim, claro. E a gente sabe o seguinte, quando a gente vê que nós temos direito, a gente luta por eles, nem que seja na justiça. E a gente vai lutar por ele, pelos direitos. É lógico que a gente sabe que tem algumas açõezinhas aí que o advogado extrapolou, que o cara mentiu, mas nota geral. O trabalhador só busca aquilo que ele foi lesado. E no que ele foi lesado, ele vai voltar a arrumar uma maneira de buscar e de colocar na justiça.
Por mais que essa lei veio aí para dizer para o trabalhador, você não pode entrar com ação na justiça, você não deve entrar com ação na justiça. Se você entrar com ação na justiça, vai ser caro para você. E se perder, vai ter que pagar. E os sindicatos vão fechar. Uhum. Essa é a mensagem que está aí colocando. Mas nós temos obrigação de reagir a isso, porque nós sabemos que as coisas vão mudar. Perfeito. Gente, olha, essa programa, questão colocada pelo Brígido, dos cortes. Diga, Chico. Nós temos aqui o reflexo exato, Brígido. Com os cortes, o orçamento destinado à Universidade de Brasília, fundada por Darcy Ribeiro, só mantém a universidade até maio. Até maio. E os estudantes estão se Não manifestando. é? Esse é o retrato desse país que nós estamos vivendo. Os Institutos Federais de Educação, que o Lula construiu cerca de 460, quando ele assumiu só tinha 140, desde que o Brasil era Brasil. Aqui em Brasília tem 12, tem Ceilândia, tem Santa Maria, Samambaia, tem Planaltina, enfim. Vão virar elefante branco, cara, se a gente não lutar, se a gente não for para cima. Portanto, são espaços como esse que vocês estão disponibilizando, que deixa a gente animado de que alguma coisa nós somos capazes de mudar, da gente ficar aqui mais de uma hora, um programa de rádio profissional, você é um radialista profissional. Obrigado. Nós dois, que já vemos de muito tempo. Experiência. Não é? Minha profissão não é sindicalista, como também não é do Brígido. O Brígido é engenheiro. E a coisa que mais me admira é o seguinte: se o Brígido quisesse se dar bem na vida, tinha vindo para o movimento sindical, ele hoje, com a capacidade que ele tem, seria diretor de qualquer multinacional nesse país. Então, ele optou. Tem lado. Eu também. Me julgo, modesta parte, razoavelmente inteligente. Não é? Você acha que eu teria vindo enfrentar patrão, enfrentar cadeia e tudo, se a gente não tivesse lado, se a gente não soubesse da necessidade que a gente tem de mudar esse país? Então nós estamos aqui por isso. Eu quero te parabenizar e agradecer essa oportunidade de estar aqui no programa do Sintel. Para fechar, Chico, o que fazer para mobilizar essa sociedade? Isso que nós estamos fazendo, é levando mensagens como essa. Vou te dar um exemplo rapidinho. Por que eu acredito que nós vamos, uma hora uma fagulha vai incendiar esse país? Brígido, lembra de novembro de 86? O Brasil estava anestesiado. O Sarney tinha ganhado, o PMDB tinha ganhado a eleição naquele tempo só tinha 24 estados, tinha ganhado em 23, não é? Com o plano cruzado. Só que quando eles fizeram o Cruzado 2, a partir de Brasília, e aí eu tenho orgulho, eu, Peninha, o Briz e outros companheiros ter participado disso, Maurício Correia, a partir de Brasília, com uma passeata na esplanada, nós mudamos a realidade do Brasil, nós mudamos a história do Brasil. Os trabalhadores acordaram, foram para a luta, portanto, eu acredito que a qualquer momento uma fagulha vai pegar fogo e esse país vai explodir novamente em mobilização e tudo e vai mudar essa realidade. Eu acredito nisso, Edivaldo. Tá certo. Gente, muito obrigado a vocês. Obrigado, Brito, pela presença. Obrigado, Chico Vigilante. Fica aí um minuto para cada um fazer as considerações finais. Nós ficamos mais de uma hora ao vivo aqui na rádio. Pedia agradecer. 1 hora e 15 minutos. Agradecer o nosso internauta que está nos acompanhando aí. Estamos quase encerrando aqui o programa. Obrigado a você, viu, Brito? Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui na Rádio Sintel, né? Essa caneca eu vou levar para mim. Tá certo. Lembrança, né, Chico? Lembrança aqui do programa. Parabéns, Brígido. Um abraço, Chico. É isso que a gente espera do Sindicato Combativo. Um abraço, Edivaldo, parabéns. O André, o nosso operador, um abraço. Parabéns. E a gente agradece a presença do Chico aqui com toda a sua alegria e a sua disposição de luta. É isso que o Brasil precisa. Tá certo. Obrigado, Chico. Um abraço. Obrigado, Brice, mais uma vez. Obrigado você também que compareceu. Obrigado, Augusto. 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 É o assessor aqui do Chico, está presente. Jornalista aí. Legal. Obrigado pela presença, nosso amigo internauta. Muito obrigado. Obrigado, André Luiz Mendes, André Muniz, pelo trabalho aqui no programa. Tchau, gente. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até lá. A Rádio
Sintel fica por aqui. Aguardamos você na nossa próxima programação.